Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Tatiane, da disciplina de Sociologia. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade aos estudos da sociologia com relação aos seus pensadores clássicos. Na nossa aula passada, nós falamos sobre Karl Marx, que nasceu na Inglaterra e viveu no período da Segunda Revolução Industrial. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um outro pensador, que é Émile Durkheim. Então, Émile Durkheim, ele vai nascer na França do século XIX, no ano de 1858. E os seus estudos se voltaram para este período que foi constituído por um período de muitas crises econômicas, de desemprego, de greves, mas também de formação de sindicatos. E também nesta época nós vamos ter grandes avanços tecnológicos, como a utilização do petróleo, da eletricidade como fontes de energia. Então, Durkheim, ao contrário de um Karl Marx, ele não acreditava que eram só os interesses econômicos que estavam na raiz dos problemas da sociedade daquele tempo. Émile Durkheim, ele vai ter um outro pensamento, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, sem dúvidas, há muitas divergências em relação a Durkheim e Karl Marx. Onde o Marx ele vê mais conflito direto, Durkheim está pensando nas condições da própria solidariedade e que haja de alguma forma uma complementariedade entre o trabalho no seu sentido capital, mas sobretudo entre pessoas que desempenham diferentes funções na sociedade. Então, como eu posso mostrar aqui para vocês nas imagens, né, um cenário do século XIX dentro das fábricas. E aí, Durkheim, ele vai ter essa reflexão, né, como essas pessoas que desempenham funções diferentes, elas se relacionam e como essas funções diferentes se complementam. E aí ele vai lançar o conceito de solidariedade social. Então, isso quer dizer que cada vez mais na sociedade moderna, um indivíduo vai depender do trabalho do outro. Sozinho, ele não vai conseguir existir. Então, como para além dos conflitos que essa divisão do trabalho coloca, ela também seria uma possibilidade de solidariedade social, de uma moral, de uma ideia de que eu preciso do outro. É claro que se eu não distribuo a riqueza, se a desigualdade ela é muito grande, sem dúvida, Durkheim ele percebe que essa sociedade ela seria perpassada por revoluções e não se constituiria em capital. Mas a pergunta de Durkheim é que se essa sociedade dividida em funções diversas, ela pode ser uma sociedade? Além da competição econômica, essa sociedade cria algum tipo de vínculo? Ele acredita que sim, não que crie um vínculo automático. Como, por exemplo, um setor da sociedade está fazendo greve, mas é essencial que para ele chegar no seu trabalho, na questão, por exemplo, do transporte, vamos dizer que o setor dos transportes está fazendo greve, mas para aquele indivíduo chegar no seu trabalho, ele precisa do transporte. Então, ele nesse conceito, ele não está necessariamente negando tudo que Marx diz, mas ele está tentando pensar um outro lado, que seria o lado da complementariedade das tarefas.
O interessante é que Durkheim ele vai expressar essas ideias em alguns livros que são fundamentais para a sociologia. E nesses livros ele vai tentar explicar esses conceitos da solidariedade social, da complementariedade das tarefas. E aí nós temos aqui em destaque dois livros. O primeiro é o da divisão do trabalho social e o outro livro, As Regras do Método Sociológico. Então, no livro Divisão do Trabalho Social, de certa forma, ele coloca o objeto da sociologia pensado naquele momento por Durkheim. As formas da solidariedade social, as formas como os indivíduos, na verdade, se ligam na vida social. Então, como as pessoas se organizam, como elas estabelecem laços para se manterem unidas, para se manterem juntas em uma determinada sociedade. Então, aqui já no livro, as regras do método sociológico. Ele vai tratar de outros temas, por exemplo, deixa eu ver aqui. Já no livro As Regras do Método Sociológico, já é uma outra discussão. Como a sociedade ela poderia ser vista de forma também objetiva, como as outras ciências analisam as outras dimensões da vida. Então, é possível ter uma ciência da vida social. Por exemplo, como é que eu faço pesquisa diante de objetos como o crime, como o suicídio, como a violência, ou seja, dimensões da vida social, mas eu posso trabalhar esses temas de um modo científico. Então, para Durkheim, a sociedade ela só alcançaria harmonia e coesão social se a ordem e a moral tivessem garantidas. Para Durkheim, o sistema capitalista não era um problema, ao contrário do que era para Marx. Para ele, essa divisão do trabalho organizava a sociedade e a diferença entre os homens era quase natural. Muito diferente, por exemplo, do que pensava um outro pensador clássico da sociologia, Max Weber, que também é um outro clássico aqui da sociologia. Então, pessoal, Max Weber ele já vai nascer em um outro país, que é a Alemanha. E é um país que vai demorar um pouco para entrar nesse sistema capitalista, que vai demorar um pouco para ter a sua revolução industrial, por exemplo. Mas a classe trabalhadora desse país já defendia os seus direitos políticos e sociais de uma forma organizada. E também tinham uma burguesia. E essa burguesia tentava controlar todo o sistema por meio da burocracia. O pensamento de Max Weber ele traça uma ideia interessante, que é justamente a de que o que levou a nossa sociedade a essa valorização da busca da riqueza. Mas é uma busca da riqueza de forma organizada, sistemática, ou seja, em vários momentos da história você vai ter pessoas interessadas em acumular riqueza. Mas o capitalismo ele é algo diferente, é uma espécie de disciplina da acumulação de riqueza. Ou seja, a pessoa ela acorda todo dia para ganhar dinheiro, só com o objetivo de ganhar mais dinheiro. Já o trabalhador, ele faz isso obrigado. Digamos assim, ele é obrigado pelo sistema. Porque se ele não trabalhar, ele não vai conseguir o dinheiro necessário para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Então, Weber, ele faz uma pergunta. Por que setores, assim, digamos, das classes mais favorecidas, em um determinado momento,
também perseguem esses valores. Daí, a ideia dele é que, de certa forma, o que dava sentido à existência da maior parte das pessoas era a religião. Então, buscando na religião justamente aquelas seitas que em determinado momento passam a valorizar a acumulação de riqueza como um sinal de redenção, de salvação. Então, um enriquecimento como redenção. Então, nós teríamos uma pista para compreender justamente como essa, digamos assim, ideologia da acumulação de riqueza surgiu num mundo que ainda não era esse nosso, do capitalismo. E esses conceitos vão ser trabalhados em 2 livros que nós temos aqui. Então, Weber tem toda uma discussão, por exemplo, no livro conhecido como Economia da Sociedade, em que dos efeitos econômicos das religiões. Ele, que é um sociólogo importante por estar pensando nisso, o mundo da religião. Embora as pessoas estejam buscando valores para além deste mundo, na verdade isso causa efeitos econômicos o tempo todo. Já no livro O Ensaio, a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, é uma pergunta mais específica. A pergunta é como a reforma protestante ajudou a constituir esse mundo nosso da modernidade com essa valorização do trabalho. Então, pessoal, reunindo aqui os 3 pensadores clássicos da sociologia, nós vamos ver aqui o que cada um deles defende de forma bem sucinta. Esses diferentes autores, sem dúvida, com pontos de vistas bem diferentes, eles tentaram pensar nessa nova sociedade, onde, sem dúvida, o trabalho ganha uma força, ganha uma grande força, ganha uma valorização inédita. Então, para Marx, sem dúvida, ele vai dar essa ideia de um conflito irreconciliável entre o capital e o trabalho. Já Durkheim, ele vai se afetar mais na ideia da especialização do trabalho, mas esse trabalho gerando possibilidades de solidariedade. Já Max Weber, ele vai tratar, sobretudo, pensando nos motivos que permitiram que as pessoas, no seu dia a dia, adotassem condutas de valorização do trabalho, mas enquanto trabalho sistemático e acumulação de riquezas. Então, nessas aulas, nós conhecemos um pouquinho sobre esses autores clássicos da sociologia, mas o estudo sociológico, ele não para por aqui. Como nós vimos aqui, foi destacado apenas um dos objetos de estudo da sociologia, que é o trabalho. Então, pessoal, o trabalho sociológico, ele está ligado a uma atividade de pesquisa de campo, em que é possível observar o comportamento dos indivíduos em sociedade, a formulação de teorias para os fenômenos sociais. Por exemplo, nós temos vários objetos de estudo da sociologia. Por exemplo, a demografia social, que vai se dedicar ao estudo das dinâmicas populacionais, a sociologia ambiental, que vai estudar as interações entre a sociedade e o meio ambiente, a sociologia da religião, que vai buscar explicar as relações entre a sociedade e a religião, a sociologia do trabalho, que estuda as relações sociais no trabalho, a sociologia da violência e criminalidade, que vai estudar a relação entre o comportamento social e o surgimento da criminalidade, a sociologia jurídica, que vai estudar essa relação entre o direito e a sociedade. Então, nós temos aí uma infinidade de temas. Então, ainda nós temos muito a aprender sobre a sociologia, não é mesmo, pessoal? Então, eu agradeço a participação de vocês nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido
E caso fique alguma dúvida, vocês podem me procurar. Então, muito obrigada, bons estudos para vocês, um grande abraço.